conceito de calor, entender o conceito de temperatura. Mas a gente precisa medir temperatura. Para a gente medir temperatura, a gente tem que usar, lógico, um aparelho de medição, que é o termômetro, mas o termômetro ele é baseado em uma escala termométrica. Tem que ter uma escala de medida para você pegar e medir a temperatura. As mais comuns são a escala Celsius, que é a que a gente usa no Brasil, a escala Fahrenheit, usada nos Estados Unidos, e a escala Kelvin, que é a escala do Sistema Internacional de Medidas, é a escala que a gente usa muito em termodinâmica, matéria que a gente vai ver mais para frente. Mas bem, é a mesma coisa de medir, sei lá, centímetros e polegadas, centímetros e jardas, centímetros, metros e quilômetros. Todos têm uma relação de conversão. Eu estou medindo a mesma coisa, estou medindo um tamanho ali, só que vai dar números diferentes em escalas de medidas diferentes, né? Aqui vai ser a mesma coisa. Vai ter uma temperatura respectiva de Celsius para Fahrenheit e para Kelvin. A gente pode converter em qualquer uma das escalas aqui normalmente, né? Para isso, a gente precisa de valores que a gente conhece bem estabelecidos, né? Olha, tem dois valores comuns aqui que eu conheço para relacionar a escala Celsius e a escala Fahrenheit, que possibilitam a gente a construir uma equação de conversão de uma escala para outra e vice-versa, né? Vamos construir aqui, fazer essa construção e entender bem como que se dá essa construção para resolver um exercício posteriormente, com outras escalas que não sejam uma dessas três. Vamos lá. Eu sei que a temperatura de fusão da água, que é 0 graus Celsius, corresponde ao 32 na escala Fahrenheit. Eu sei que a temperatura de ebulição da água no nível do mar, que é 100 graus Celsius, corresponde à temperatura de 212 na escala Fahrenheit, né? Então, uma temperatura em Celsius qualquer vai corresponder a uma outra temperatura em Fahrenheit, especificamente. Como a conversão entre essas escalas é linear, né? Eu posso fazer uma construção da seguinte forma, olha, eu posso relacionar esse tamanho aqui em relação a esse e esse tamanho aqui em relação a esse. Similarmente, é uma proporção ou semelhança de triângulo, né? Bom, esse tamanho aqui, essa variação de temperatura aqui, ó, é qual? É 100 menos 0. Eu posso falar que 100 menos 0 está para essa variação de temperatura, que é Tc menos 0, assim como essa variação de temperatura aqui, ó, de 32 para 212, ou seja, 212 menos 32 está para essa outra variação de temperatura aqui, ó, Tf menos 32. Então, 100 menos 0 está para Tc menos 0, assim como 212 menos 32 está para Tf menos 32, né? E aí, a gente resolvendo essa continha aqui, a gente chega na nossa equação que mostra a relação de conversão entre essas escalas. Vamos lá, a gente tira esse zero aqui, né, que não vai fazer diferença, subtrai 32 do 212, vai dar 180. A gente pode pegar agora e inverter essa equação, já simplificando esse zero aqui, ó, de cada um dos lados da equação, fica assim, ó, Tc sobre 10, já invertido, né, é igual a Tf menos 32 dividido por 18. Pode simplificar aqui novamente, olha, por 2 vai dar 5 e por 2 vai dar 9. E a gente chega na relação de conversão de uma na escala Celsius para a escala Fahrenheit, né? Vamos fazer um exercíciozinho aqui agora para entender essa parada. Presta atenção. Esse exercício aqui, ó. O mecânico medindo a temperatura de um dispositivo do motor do carro de um turista americano usou um termômetro cuja leitura digital foi de 92 graus Celsius. Então, temperatura na escala Celsius a gente sabe, 92. Para que o turista entendesse melhor a temperatura, o mecânico teve que converter a unidade de temperatura para Fahrenheit. Que trabalho, hein? Nossa, só porque o cara é americano. Qual foi o valor da temperatura após essa conversão? Então, isso é muito simples e direto. Ele quer saber da gente o quê? A gente tem a temperatura na escala Celsius, ele quer saber qual é o valor que corresponde a essa temperatura
na escala Fahrenheit, né? A gente pega a nossa equação de conversão e substitui o valor que a gente tem, que é 92 graus Celsius. Ó, temperatura Celsius é 92. Aí a gente vai obter a temperatura em Fahrenheit. Basta fazer essa continha aqui. Ó, eu aconselho sempre que der, simplificar aqui, ó, porque os números vão ficar menores e a continha vai ficar muito mais simples. Esse não é um caso desse tipo, né? Não dá para simplificar aqui 92 com 5. Então, o que a gente faz? A gente multiplica cruzado aqui direto, olha. 5 vezes todo esse numerador aqui é igual a 9 vezes 92. Fica assim, ó, 5TF menos 160 é igual a 828, né? E agora eu passo 160 para o outro lado da igualdade somando, vai dar 988. E depois eu vou passar o 5 dividindo, né? Tá multiplicando, ele vai dividindo. 988 por 5 dá 197,6 graus Fahrenheit. Ou seja, a temperatura de 92 graus Celsius na escala Fahrenheit ela equivale a 197,6 graus Fahrenheit. Aqui tem outro exemplo oposto, né? Onde a gente vai ter que converter de Fahrenheit para Celsius. Vamos lá acompanhar. A fim de diminuir o risco de explosão durante um incêndio, os botijões de gás possuem um pequeno pino com aspecto de parafuso, conhecido como plug fusível. Uma vez que a temperatura do botijão chega a 172 graus Fahrenheit, a liga metálica desse dispositivo de segurança se funde, permitindo que o gás escape. Em termos de nossa escala habitual, o derretimento do plug fusível ocorre aproximadamente a... Qual que é a nossa escala habitual? É a escala Celsius. Então, eu tenho a temperatura em Celsius, quero saber tenho a temperatura em Fahrenheit, quero saber a temperatura em Celsius. Então, novamente, eu pego a nossa equação de conversão ali, de uma escala em outra, e agora eu tenho a temperatura em Fahrenheit, eu substituo ela, que é 172, né? E aí, eu faço a continha, olha, 172 menos 32 vai dar 140, né? Já vou dividir 140 por 9, dá aproximadamente 15,6. E o 5 está dividindo, levo para o outro lado da igualdade, multiplicando 15,6 vezes 5 vai dar 77,8. 77,8 é mais próximo de 78, letra B de burro. Bom, um fato aí bacana de se mencionar é o seguinte: a variação na escala Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação na escala Celsius. Por exemplo, quando eu vario 1 grau Celsius, né, varia 1 grau na escala Celsius, eu vou estar variando 1,8 vezes 1, que é 1,8, na escala Fahrenheit. Então, outro exemplo, vario 10 graus Celsius de temperatura, 10 vezes 1,8 é 18. Então, quer dizer, na escala Fahrenheit eu vou estar variando 18 graus Fahrenheit. Beleza? Só algo a mais aí pra gente. Vamos fazer agora um exercício onde a gente vai precisar da construção das relações de conversão entre duas escalas, tipo esse caso aqui, ó. Só que agora vai ser uma escala diferente. Vamos lá, vamos entender se seja isso aqui, ó. Olha, uma escala termométrica X é construída de modo que a temperatura 0 graus X corresponde a menos 4 graus Fahrenheit. E a temperatura 100 graus X corresponde a 68 graus Fahrenheit. Então, dessa vez, a gente vai pegar e vai construir uma relação de conversão entre a escala X e a escala Fahrenheit. Eu sei que 0 graus X corresponde a menos 4 graus Fahrenheit e que 0 graus e que 100 graus X corresponde a 68 graus Fahrenheit. Aí a pergunta é a seguinte, olha, nessa escala X, a temperatura de fusão do gelo, bom, a gente sabe que a temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius, né? Mas na escala Fahrenheit, ela equivale a 32. Então, eu quero saber, na escala X, a temperatura de fusão do gelo, que é 32 graus Fahrenheit, vai dar quanto? Então, a gente faz a mesma relação de construção aqui, ó, de proporção. Essa variação de temperatura, 100 menos 0, que é 100, está para essa variação de temperatura, que é x menos 0, x. Assim como essa variação de temperatura
presta atenção, ó, 68 menos o menos 4. Esse 2 menos aqui vai ser fundamental, né? Se errou o sinal aqui, errou a continha, vai dar ruim, né? Então, 68 menos o menos 4. Essa variação de temperatura está para essa outra variação aqui, ó, que é 32 menos o menos 4, né? Bom, aqui vai dar 72, aqui vai dar 36, né? E agora a gente pode simplificar, olha aqui, 72 e 36, dá para simplificar por 36, aqui dá 1, aqui vai dar 2, né? Fica dessa forma aqui, ó, 100 sobre x é igual a 2 sobre 1, né? Aí eu multiplico cruzado, vai dar 2x igual a 100, levo 2 para o outro lado da igualdade, dividindo 100 por 2, vai dar 50 graus x. Então, nessa escala x aí, a temperatura de fusão do gelo equivale a 50 graus x. Resposta letra C de cavalo.